En este tercer bloque, Uhum. este, primero yo quiero poner en contexto un par de temas. Uno que es, evidentemente, Brasil tiene un lugar muy importante con relación en América, digamos, en la región, ya que recibe eh, al abate Comte, recibe que llega a Bahía y que después llega a Río de Janeiro con los primeros daguerrotipos en el año 39 y en el año 40. En la Argentina, lamentablemente, sufrimos un retraso de todo eso porque ese barco no pudo entrar al Río de la Plata porque había un bloqueo Uhum. y llega antes pasa a Chile y la fotografía a la Argentina o a Buenos Aires llega a través de Montevideo en el año 44, según nos según nos cuentan los historiadores. Uhum. Sin embargo, en Brasil no solo llegó a Bahía el primer daguerrotipo, sino que ya 10 años antes ya estaba Hércules Florence trabajando con este sistema de reproducción técnica. Eh, Sim, tudo isso é verdade. Se bem que na verdade, a corveta L'Oriental, onde viaja o Abade Comte, passa primeiro por Recife, Pernambuco, depois Salvador, depois Rio de Janeiro. Mas não se tem documentos que comprovem a realização de fotos en Recife. em Recife ou Bahia. Bahía, Não, Bahía no. não, se tem no Rio de Janeiro. So. Agora, eu acho impossível que ele não tenha realizado algum daguerreótipo no Recife ou em Salvador. Mas ainda tem que se encontrar se por acaso ele realmente realizou. Isso ainda não se viu. De qualquer maneira, isso daí foi janeiro, essas primeiras demonstrações do daguerreótipo no Rio de Janeiro aconteceram em janeiro de 1840. Né? Mas em 39, curiosamente, no próprio jornal que noticia a chegada e as experiências do Abade Conte, nesse mesmo jornal sai um depoimento, uma declaração de Hercule Florence, meses antes, sem saber de Conte ou de qualquer coisa dessa, que ele teve conhecimento da descoberta que Daguerre acaba de fazer e foi anunciada na França sobre o daguerreótipo, enfim, cujo princípio, não é, que ele chama de fotografia, né, curiosamente Florence chamou de fotografia porque Daguerre chamou de daguerreotype e Talbot chamou de Talbotype, a invenção. Né? Ya Hercule ya falaba de. Falou, Florence chamou a invenção dele desde 1833, de fotografia. Disse que era um termo que lhe surgiu naturalmente, que é um termo grego, que fotos significa luz, Grafos de e desenho. grafos, desenho, escrever, desenhar pela luz. Ujú, Né? ujú. Um termo muito semelhante ao que Niepce deu na sua invenção de heliografia, que Helios, do grego, So. é sol. Portanto, essa foi uma comprovação que eu pude fazer do estudo da documentação, que modifica um pouco esse. E hoje, quem não tem muito chauvinismo e quem aceita os resultados da pesquisa histórica com base documental, já coloca na bibliografia, na historiografia internacional sobre a invenção, o termo fotografia como descoberto ou empregado, melhor dizendo, inicialmente por Florence. Oh, disculpa que te interrumpa. Mas o Florence,
estava aqui no Brasil no momento que chegou o Abad de Comte, o daguerrotipo, teve algum contato? Não, nada. Florence nunca mais vai falar de fotografia. Ele, depois que sabe da descoberta de Daguerre, ele diz que uma mesma ideia, muito modestamente, pode ocorrer a duas pessoas ou a mais pessoas. E ele não vai disputar descobertas a ninguém. E, na verdade, hoje sabemos que não existe uma descoberta da fotografia, mas as descobertas são múltiplas. Tem Niepce, Daguerre, Florence, Bayard, Fox Talbot, tem os alemães, todos esses pioneiros trabalhavam simultaneamente numa mesma época com o mesmo objetivo, utilizando sistemas diferentes, métodos diferentes. Né? Agora, também existe uma apropriação ou intelectual ou político-cultural da invenção, pelo menos, ou na acreditação daquela invenção, porque quando as pessoas veem a bibliografia mais dominante nos Estados Unidos ou na Europa, poucas vezes é mencionado Hércules Florence. Tal vez los franceses se dedican a realzar la participación de Daguerre o los ingleses de Fox Talbot. Sí. Y bueno, por lo menos mal que hay en Brasil alguien se ocupó como vos de realzar el trabajo pionero de lo que ocurría aquí en territorio brasileño. Eu acredito que outros documentos sobre esses precursores da fotografia devem existir em outros lugares, seja na América Latina, seja no leste europeu, seja na Ásia, em algum lugar. Essa ideia de fixar as imagens da câmera obscura é uma ideia que vem desde do Renascimento. Tá? O princípio da câmera obscura, o princípio óptico, é conhecido há milênios. Né? E a questão, a fotografia foi descoberta quando algumas pessoas tiveram a ideia de juntar, de associar, de conjugar esse princípio óptico, né, com o químico. E o químico não poderia ter sido antes do que o século XVIII, quando Johann Schulze faz as primeiras descobertas sobre as propriedades do nitrato de prata. E quando Schiele, um outro cientista muito conhecido sueco, pensa nas propriedades da amônia como uma substância que pode ser usada para lavar, né, é o termo, ou pode ser usada para não deixar escurecer os sais de prata que foram atingidos pela luz. A amônia seria o equivalente, a amoníaco, mas seria o equivalente ao que processo? A fixação ou a detenção? Exatamente. O termo fixar e revelar nem existia. Nem existia naquela época. Existia a imagem que pode aparecer ou por muita exposição solar ou através de um método de revelação, como foi descoberto pelo Daguerre ou pelo Talbot. Mas o mais importante na história da invenção da fotografia, ao meu ver, era um método de tornar permanentes as imagens que foram expostas na câmera obscura ou que foram copiadas por contato, com papel sensibilizado com sais de prata. Porque a grande decepção dos precursores é que aquela imagem, eles expostas à claridade, em alguns segundos, em poucos minutos,
escureciam completamente, né? Porque o papel continuava sensível à luz. A grande descoberta foi dessensibilizar esse papel, ou seja, tornar permanente. E foi o que Florence descobriu utilizando o hidróxido de amônio ou amoníaco. Por quê? Isso não saiu da cabeça dele. Isso saiu dos livros que ele tinha sobre Gay-Lussac, Berzelius, e uma série de cientistas químicos que trabalhavam e descobriam constantemente novos processos e novas aplicações dessas substâncias. Ele soube da amônia através de Berzelius. E Berzelius soube das propriedades da amônia como uma substância que elimina os sais de prata, não atingidos pela luz, através de Schiller. Portanto, por essa via, Florence acabou utilizando a amônia y que funcionó. Bueno, con estas palabras encerramos este bloque para poder en el próximo bloque hablar de la significación cultural de este descubrimiento, significación cultural que produce efectos en Europa, en en el mundo entero, que se irradian tanto en la industria, el arte, la arquitectura, la comunicación. Este es el tema con el que vamos a comenzar el próximo bloque. Una pequeña pausa y enseguida volvemos.